Olá, aqui é o professor Maurício com mais uma dica de matemática. Hoje geometria plana, falando em triângulo. Vamos nos concentrar no triângulo e como se calcula a área do triângulo. Okay? Triângulo, essa figura famosa aqui, onde eu tenho que reconhecer quem? A base, esse lado aqui embaixo, chamado de base. E observe que eu tenho mais dois lados, mas às vezes esses lados não vão me interessar para calcular a área. Por quê? Eu tenho que saber a altura desse triângulo. Quem é a altura? É o ponto mais alto até a base, sendo que tem que formar 90 graus. Ou seja, essa linha da altura com a base tem que formar um ângulo de 90 graus. Está aqui a simbologia, um quadradinho e uma bolinha. Então, isso aqui que é a altura, está pela letra H. Como é que calculo a área? Sempre vou ter que achar a base. Olha esse triângulo aqui, ó. Tem a base, mas se eu observar o ponto mais alto, ele não forma um ângulo de 90 graus com a base. Esse ponto aqui em cima não forma 90 graus. O que é que eu vou ter que fazer? Prolonga a linha da base, aqui de vermelho. Agora sim eu traço uma altura, ok? Desde que forme 90 graus com a linha da base. Está aqui a altura. Então sempre vou ter que ter base e altura. Tendo base e altura, eu posso calcular a área. Como é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Faz o produto da base vezes a altura e divide por 2. É isso aqui que vocês vão treinar. A área do triângulo. Essa é a fórmula geral. Base vezes a altura dividido por 2. Bora treinar isso aqui. Letra A. Quero calcular a área desse triângulo. Então, a letra A, eu tenho esse triângulo vermelho. Cada lado aqui, ó, um mede 5, outro mede 5 e a base mede 8. E me deu o tamanho dessa linha aqui de dentro, 4 centímetros. Observe que essa corda aqui de dentro tem 90 graus com a base. Então, quando eu for calcular a área, eu vou precisar da base. Quem é a base aqui? O 8 centímetros. Quem vai ser a altura? Não vai ser o 5, certo? Vai ser o 4 centímetros. Tem que estar 90 graus com a base. Então, 8 vezes 4 e divide por 2. Quanto é 8 vezes 4? 32. 32 eu vou dividir por 2. Dividir por 2 é achar a metade. Então, metade de 32, quanto é? 16. Como eu estou achando a área, e era em centímetro, então fica centímetros quadrados. 16 centímetros quadrados. Ok? Outro exemplo, tá aqui aquele triângulo. Eu vou dar de valores. 6 metros aqui embaixo, 7 metros esse lado e 9 metros do lado maior. E me deu um comprimento aqui na vertical de 8 metros. Quando eu for calcular a área, lembre que eu preciso da base. Quem vai ser a base? 6. Está lá embaixo. Aqui é a base. Só que a altura não é o 7 nem o 9. Vai ter que ser o 8. Tem que estar 90 graus com a linha da base. Está aqui, ó. Linha azul com a linha vermelha formando 90 graus. Então a altura é 8 metros. Vai ficar 6 vezes 8 dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 2 é achar a metade de 48. Quanto é que dá? 24. Como estava medido em metros agora o comprimento, então a área vai ficar em metros quadrados. Se fosse centímetro, centímetro quadrado. Como é metro, metro quadrado. Se fosse quilômetro, quilômetro quadrado. Não esqueça, sempre precisa da base e da altura para dividir por 2. Sendo que a altura ela tem que ser perpendicular à base, ou seja, 90 graus com a linha da base. Outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é o famoso triângulo retângulo. Está aqui o ângulo de 90 graus. Tem uma base 4
E aqui o lado maior tem 5. Triângulo retângulo. Tem nesse lado aqui que seria a altura. Não. Então vou ter que usar um teorema famoso nesse caso. Teorema de Pitágoras. Toda vez que eu tenho triângulo retângulo, eu tenho que saber que tem uma hipotenusa, que é o lado maior, e tenho dois catetos. São os outros lados. Cateto, cateto. O que o teorema de Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma de cada cateto ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Então, se eu prestar atenção na figura aqui, ó, para eu calcular a área, eu tenho que ter a base, que é 4, mas não tenho altura, formando 90 graus com a base. Como é que eu vou chegar nisso aí? Usando o teorema de Pitágoras. Bora aplicar. Quem seria a hipotenusa? O lado maior, no caso 5. Então 5 ao quadrado igual. O outro cateto pode ser o h, então vai ficar h ao quadrado. E o segundo cateto sobra 4. 4 ao quadrado. Então repetindo, a hipotenusa vale 5, um dos catetos vale h e o outro cateto vale 4. Bora desenvolver isso. 5 ao quadrado é 25 igual h ao quadrado, eliminando parênteses, e 4 ao quadrado dá 16. O objetivo é achar o valor do h. Se eu passar o h para o outro lado, ele vai passar negativo. Não precisa, deixa ele aqui positivo. Quem eu vou jogar para o outro lado? O 16. O 16, que era positivo, quando muda de lado da igualdade, ele vai passar negativo, muda de operação. O inverso da adição é subtração. Então vai ficar 25, que já estava, menos 16, que vai dar 9. Igual a quem? Ao h ao quadrado ficou do outro lado. Como é que eu leio isso aqui? 9 igual a h ao quadrado ou h ao quadrado igual a 9. É uma igualdade. Como a maioria deve estar acostumada a trabalhar com a letra do lado esquerdo, bora jogar ela para o lado esquerdo, tranquilo. Vai ficar h ao quadrado igual a 9. Como é que eu tiro esse quadrado aqui? Eu não quero h ao quadrado, eu quero h. Jogo uma raiz quadrada em cada lado. Está aqui a raiz. Raiz quadrada de h ao quadrado fica só h. E a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 9. Lembre que a raiz quadrada pode ser positiva ou negativa. Já falamos isso em aulas anteriores. Então, h deu quanto? Mais ou menos 3. Como é a altura, não existe altura negativa. Então, pego apenas o valor positivo. Então, h é igual a 3 centímetros positivo. Ok? Pronto. Achei a altura pelo teorema de Pitágoras. Volto para a figura lá. Agora eu tenho a altura. Quanto deu? 3 centímetros. Bora jogar na fórmula. Base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? 4 vezes a altura, que é 3, calculamos, dividido por 2. Então, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 é a metade de 12, que é 6. Como era centímetros, centímetros quadrados. Certo? Recapitulando, a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Muitas das vezes você vai ter que usar o teorema de Pitágoras quando falar em triângulo. Lembre que o teorema de Pitágoras é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Não esqueçam disso. Então, treine lá a área do triângulo. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.